Meus amigos, sejam todos bem-vindos à novena em honra ao Espírito Santo. Essa novena que vai fortalecendo o nosso entendimento, os nossos dons, para que possamos seguir nessa caminhada, para que consigamos seguir unidos ao Espírito Santo, uma terra prometida. E essa novena que nós estamos fazendo, ela é uma preparação para o cerco de Jericó. Esse momento forte que iremos viver aqui no nosso canal, queremos derrubar todas as muralhas das nossas vidas. E hoje, o dom que nós vamos suplicar e pedir ao Espírito Santo será o dom de conselho, para que tenhamos a possibilidade de escolher conforme a vontade de Deus, para que tenhamos a ação certa diante das tribulações e provações. E antes de iniciarmos a novena, eu peço generosamente que vocês curtam, compartilhem, assinem o canal, para que mais pessoas possam vivenciar conosco esse momento de fé, de confiança do Espírito Santo que vem sobre nós, que é esse amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar o Salmo 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob os meus olhos te darei conselho. Meus amigos, o Salmo 32, versículo 8. Ele vai nos revelar o coração paternal de Deus, que não abandona o homem à própria sorte. Mas Deus ele vai instruir com o seu amor e vai guiar no caminho da verdade. Então, essa iniciativa, ela é sempre divina. Ou seja, é o Senhor que ensina, é o Senhor quem mostra, meus amigos, o caminho, é o Senhor quem aconselha. E isso manifesta o quê? A providência de Deus. Ou seja, a providência divina sempre presente na nossa vida, como nos ensina o Catecismo, que afirma que Deus conduz todas as coisas com sabedoria e o amor para o seu fim último. Então, assim, o Salmo ele é um convite à confiança filial. Deixar-se conduzir, meus amigos, por aquele que tudo sabe e que tudo dirige para o bem. E nós podemos perceber, por exemplo, na expressão, né? Sob os meus olhos te darei conselho. Você vê essa intimidade, né, desse relacionamento de Deus para aquele que é fiel com Ele. Não é uma orientação distante ou uma orientação pessoal, mas é um olhar atento, ou seja, de quem acompanha cada passo com ternura e zelo. Então, os padres da igreja, eles viam nesse olhar de Deus o símbolo, meus amigos, da sua presença constante. Por exemplo, Santo Agostinho, ele vai comentando os Salmos e dizia que Deus vê o coração e ele não guia de fora, mas ele guia de dentro. Então, o que seria esse olhar divino, segundo Santo Agostinho? Seria essa luz interior que ilumina a nossa consciência e que orienta as nossas decisões conforme a vontade de Deus. Então, para estarmos unidos a esse olhar, para que esse olhar possa nos alcançar, nós precisamos estar unidos ao Espírito Santo, na verdade, para que a docilidade de Deus, né, possa nos exortar. Então, para
Deus nos ensinar, é preciso que a gente tenha um coração dócil para aprender. Ou seja, nós temos que ter esse coração disposto para aprender, esse coração aberto ao Espírito Santo, que Ele que é o mestre interior. Então, como a gente resiste à sua voz, ou a gente confia demais nas nossas próprias forças, nós acabamos nos desviando do caminho. Mas quando nós abrimos, meus amigos, o caminho para a graça, o Espírito ele vai nos guiar e vai nos direcionar para a verdade. Então a gente pode perceber que a instrução de Deus ela não vai se limitar às palavras, mas ela vai se manifestar na própria vida de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele, meus amigos, vai ser o modelo e o guia seguro. Então, seguindo os seus passos, nós iremos aprender o que significa viver segundo o amor. Então, Jesus, ele é o mestre interior de cada homem. E o caminho mostrado por ele, qual é, meus amigos? É o caminho da cruz, é o caminho da entrega, é o caminho da comunhão com o Pai. Este é o caminho da verdadeira salvação. Servir. Então esse salmo ele vai nos chamar a um convite, a uma oração constante, meus amigos, de escuta e uma oração de confiança. Então nós, filhos amados de Deus, nós temos um chamado, buscar a vontade de Deus em cada momento, confiando, meus amigos, que Ele sempre dá o conselho certo a quem se deixa guiar. E essa escuta ela acontece sobretudo na palavra, na Eucaristia, na vida de oração. E que nós também possamos dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho e conduze-me por tua vereda segura. E assim, sob esse olhar amoroso de Deus, nós aprendemos a caminhar na sabedoria e na paz. Ó Divino Espírito Santo, eu adoro-vos e agradeço vossa presença na minha vida. Iluminai minha mente, fortalecei minha vontade, purificai o meu coração. Fazei de mim um instrumento do vosso amor e da vossa paz. Amém. Então, meus amigos, finalizamos hoje o 4º dia da nossa novena em honra ao Espírito Santo. E hoje nós conseguimos fazer uma meditação sobre o Espírito de conselho, esse Espírito que nos instrui, que nos orienta, que nos direciona ao caminho certo. Deus é aquele, sim, é o nosso Pai, que nos vê, nos observa com um amor paternal. Ele não nos olha indiferente, meus amigos. Ele olha cada passo que damos e nos instrui. Mas para isso nós precisamos ter um coração dócil. Nós precisamos abrir-se ao Espírito Santo. Nós precisamos da sua palavra. Nós precisamos do momento de oração para unirmos a Deus. Para que diante das tribulações, das provações, das decisões, nós possamos fazer a sua vontade. Porque o que Deus quer é que nós façamos a sua vontade em todos os detalhes da nossa vida, do nosso dia a dia. Não é fácil, não, porque em decorrência do pecado, nós vivemos, meus amigos, sobre o jugo do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa, sabedoria, ciência, e nós não deixamos a nossa consciência ser iluminada pelo Espírito Santo, que é essa luz divina, que é essa luz interior que nos orienta e que nos instrui para o caminho da salvação. Que possamos hoje abrir nossos corações para o conselho de Deus, para essa luz interior que vai nos direcionar a verdade, o caminho e a vida. E Jesus é o modelo, Jesus é o caminho. E qual foi o seu caminho? A cruz.
a entrega, a servidão. Isso diante da nossa realidade interna sobre a soberba, a arrogância, a prepotência. É um choque. Na verdade, é um escândalo. Mas esse é o caminho, essa é a luz interior que vai nos guiar até Deus. Então hoje, vamos pedir ao Espírito Santo o conselho para as nossas escolhas, para o que eu devo fazer, o que Deus me pede para o que eu devo fazer diante das situações. Para isso, vamos ter o nosso momento de oração, de recolhimento, no nosso quarto interior, onde Jesus habita. Vamos ter esse momento com Ele. Vamos pedir ao Espírito Santo e invocar ao Espírito Santo. Ok? Meus amigos, se você ainda não curtiu, não compartilhou, não assinou o canal, nos ajude a vivenciar, a mais pessoas vivenciar conosco esse momento e nos preparar para o cerco de Jericó. É um momento forte nesse canal. Que Deus abençoe, que a Virgem lhes proteja com o seu manto sagrado e lhes dê a graça que você tanto necessita. Amém. Até amanhã.